pra vocês entenderem bem o que eu tô fazendo aqui. Ó, saí bem aqui, vou botar 5 que eu tava botando lá. Tá? Sair aqui, vou entrar aqui antes da branca, porque a branca tem que ficar pro lado de trás da trama, ó. Que nem aqui, ela ficou pro lado de trás da trama. Então, vou enfiar aqui. Se ela tem que ficar por trás da trama, quando eu voltar aqui, eu já tenho que raciocinar, que daí eu não preciso enfiar 2 vezes, ó. Eu já tenho que parar nessa aqui, ó, na grande. Por quê? Porque a branca vai ficar pro lado de trás da trama, pra cá, ó. Olha, aí eu volto aqui, ó, e ela vai ficar pro lado de cá, ó. Bota as outras 5. Ó, saí aqui, ó. Tenho que sair desse lado da branca para ela ficar pro lado de cá, ó. A mesma coisa aqui, paro antes da branca, ó. Entenderam a lógica, né? Ó, que é pra branca sempre ficar pro lado de cá, ó. E vou fazer a mesma coisa até dar o mesmo tamanho ali. Ou da minha trama assim, se eu fizer inteira, tá? Vocês podem fazer ela inteira desse jeito aqui também. Ou só um pedaço, como a verde lá, tá? Vou fazer só mais essa. Ó. Sair aqui, ó. Vou entrar bem aqui pra minha branca ficar pro lado de trás. Caderninho na mão, diquinhas de Magda de novo agora, tá? Não esqueçam nunca o caderninho. Vocês vão fazer a mesma quantia daqui. Eu parei porque vocês já entenderam, eu acho, né? Pronto, ó, gente. Vocês vão fazer a mesma quantia daqui se for fazer pequenininha assim. Ou vou fazer inteiro se quiserem fazer a trama toda, tá? Eu só fiz até aqui porque vocês já entenderam aí. Pronto. Então, agora, as nossas diquinhas, tá? Uma trama cabecinha de Mickey. Vocês já viram o que eu ensinei. Vamos lá recapitular. Primeira trama que eu ensinei. Cabecinha de Mickey normal, certo? Não tô com ela aqui agora. Cabecinha de Mickey normal. O que vocês vão fazer? Se a primeira aula ensinou dar nozinho, ensinou tamanho de pérola, ensinou botar linha na agulha que tem que ensinar, vão ensinar a cabecinha de Mickey, certo? Que é a base de tudo. De 80% das tramas, tá? E é o que dá lógica na cabeça da gente. Ensinaram isso, quando elas forem embora, vocês pedem para elas desmanchar o que elas aprenderam e fizeram com você e faça de novo em casa para elas pegar bem. Para que se tem alguma dúvida, os primeiros 5 minutos da aula vocês tiram dúvida, ok? Pronto. Depois eu ensinei o outro modelo redondinho. Não lembro se foi nessa sequência, mas ensinei esse aqui, que é um dos modelos que mais vende. Pode ser feito todo ele assim, metade de um lado, metade do outro. E essa trama aqui serve pra gente fazer qualquer chinelo, botar uma flor bonita aqui, botar 2 flores do lado, 3, que tem vendido muito chinelo assim, tá? E um laço aqui na frente bonito, um laço aqui. Essa trama aqui é básica para tudo que é enfeite. Pronto, então vocês já aprenderam, elas aprenderam isso. Quando você ensinar isso aqui, faz elas embora e no outro dia também trazer pronto isso aqui. Ok? Pronto. No terceiro dia, vocês vão pedir para elas trazer uma trama assim pronta, ó. Sem enfeite. Tá? Prontinha. Para que elas não percam tempo fazendo a trama que elas já aprenderam. E aí, você vai ensinar no terceiro dia isso aqui, ó. Que eu ensinei agora. Que dá para ensinar isso aqui. Dá para ensinar esse aqui. Que elas vão desmanchando. Fez um pedaço. Isso aqui, gente. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Eu só fiz para mostrar para vocês
a quantidade de coisa que dá pra fazer numa cabecinha de Mickey, tá? Isso aqui é a única coisa que ele não sai atravessadinho, ele sai desse lado. Então, se vocês ensinar isso, na hora que vocês estiverem ensinando isso aqui, vocês param e mandam elas fazer isso, para elas verem a diferença que vai dar numa trama. E muda a cor, manda elas botar outra cor, para elas entenderem que elas podem fazer todo ele desse jeito, elas podem fazer todo ele assim. Mostrem fotos. Se vocês tiverem fotos, tirem umas 4, 5 fotos se vocês não quiserem levar um monte de modelo colorido. No meu canal, na minha página, no meu perfil, tem fotos desse chinelo. No meu Instagram tem isso. Vocês têm tudo isso aí. Então mostra no Instagram, todo mundo não precisa nem levar foto. Leva o celular de vocês, abre o Instagram e mostra. Estão vendo esse modelo da Magda aqui? Pronto. Porque a partir do momento que vocês receberam delas, deram aulas, não faz mal que ela vá seguir o meu canal. Não faz mal que elas vão aprender comigo. Isso vai ser ótimo para vocês. Vai ser a sequência da aula depois, o negócio que vocês vão montar. Então é muito bom. Der as primeiras aulas para elas, já indica, ensinam elas ir pro canal, tá? Aí vocês mostram que isso e isso é a mesma coisa e conseguem ensinar isso, isso e isso. Pronto? Esse aqui é a mesma coisa daquele ali, a única coisa que eu botei minhoquinha, um sim ou não. Pronto? Entenderam toda a cabecinha de Mickey. E esse aqui dá pra fazer também na mesma aula. Depois que elas entenderam isso aqui, ó, vocês fazem um pedacinho assim, um assim, é 10 minutos, vocês ensinam isso aqui. Aí depois os outros 20 minutos vocês ensinam esse. Mataram toda essa charada aqui. Pronto? Pronto. O que falta vocês ensinar para elas que elas são loucas? Deixa eu tirar minha agulha daqui. Então faz elas trazer a trama pronta, assim, ó, o parzinho. Entenderam? Por quê? Porque um modelo vocês ensinam, já pega, manda botar a linha e continuam ensinando os outros, ela não precisa desmanchar, cortar, desmanchar e fazer de novo. Elas fazem um lado de um lado do outro, depois elas vão desmanchar em casa e fazer o par que elas quiserem. Mas para vocês ganhar tempo ensinando. Pede para elas trazer o parzinho pronto assim, ok? Pronto. Matamos cabecinha de Mickey, matamos trama. O que elas querem aprender? Laço e flor. Então agora nós vamos fazer o nosso laço e depois uma flor simples para ela. E as aulas de vocês estão encerradas. Aí vocês têm que reservar a última meia hora do curso de vocês, das últimas 5 aulas, 30 minutos com certeza. E se vocês perder mais do que isso, vai ser investimento para vocês dar dicas de vendas. Para vocês dar dicas de vendas que eu não vou passar aqui porque não é esse o intuito do curso, tá? Mas que se vocês entrarem lá no meu canal, eu tenho uma playlist toda de dicas de vendas e no meu curso Chinelos Decorados a aula 5 é dicas de venda, a aula 5 ou 4, acho que é a 5 que é dicas de vendas, ok? Então, bora lá pro laço, bora lá pro nosso lacinho, pronto. Gente, o lacinho a gente pode fazer de 2 formas, tá? Eu vou ensinar aqui o mais larguinho no meio. Depois eu explico o que é o mais estreito, tá? Ó, eu vou colocar 2 pérolas na agulha, certo? O povo sempre fica louco por laço, tem que ter laço, muita gente gosta de laço, então bora lá fazer laço. Botamos 2 pérolas na agulha e fizemos o nosso nozinho triplo. Vamos ver se vocês lembram do nozinho triplo? Pergunta assim para eles. Um nozinho. 1, 2, 3 laçadas. 3 laçadas. Mais um nozinho. E aperta. E brinca assim com elas, com eles, quem estiver aprendendo, que aí eles vão memorizando. E corta sem ser no tronquinho. Tá? Pra deixar uma folguinha ali, se deslizar alguma coisinha do lacinho, ok? Tô com meu nozinho aqui, vou passar minha agulha para cima, pro outro lado e tentar botar esse nozinho aqui dentro, tá? Se ele não entrar, deixa ele ali de boa, tá? Saí com a minha agulha assim. Como eu vou começar com 3 pérolas para ele ficar mais larguinho, eu vou botar uma pérola. Se eu quiser ele mais magrinho no meio, eu deixo só com 2, tá?
Daí eu já saio fazendo a próxima carreira. Eu vou botar mais uma. Então eu vou segurar aqui nessa posição. A minha linha tá para lá, eu entro com a agulha aqui nessa pérola, ao contrário. Seguro ela aqui, vai ficar outra pérola ali. Vou subir ela aqui. E aí ela ficou assim. 3 pérolas. Estão vendo? Pronto. Giro e deixo a minha linha para cima. Isso vai ser o meio do meu laço, tá? E eu vou começar a aumentar o laço. Sempre que eu vou aumentar o laço, a primeira carreira que eu vou começar aqui, eu ponho 2 pérolas junto. 1, 2. Puxo ela até ali, tá? Pode mandar eles botar 1,5 m de linha aí, quase 2 na agulha, que vai bastante linha, tá? Pra fazer um lacinho inteiro, pra não dar emenda, porque no lacinho é muito ruim emenda. Botei 2 pérolas. O que eu vou fazer? Trazem bem perto, manda elas começar a fazer junto com vocês, tá? Olha, enfia assim a agulha, ó, de lá pra cá nessa mesma laçada. Estão vendo? Tem uma laçada aqui e tem outra ali, ó. Ela tá pequenininha ali dentro, ó, mas ela tá ali, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Estão vendo? Então tem uma laçada daqui aqui e outra daqui aqui. Eu vou vir com a minha agulha de lá para cá, ó, e por baixo aqui da laçada, ó. Estão vendo? E vou puxar essas 2 pérolas ali, ó. E elas vão ficar assim. A minha linha tá aqui, eu vou segurar ela aqui para ela não soltar, ó. Se eu vim por baixo da laçada, eu volto por cima dela aqui, ó, para eu não desenfiar a pérola. É onde elas erram às vezes, tá? E volto, ó. Eu puxei assim, então tem um buraco na pérola bem aqui, ó. Eu volto por esse lado da linha, mais de baixo para cima aqui, ó. Dessa última pérola que ficou aqui. Deixa eu colocar aqui que eu já mostro bem direitinho pra vocês. Porque eu não tô enxergando o buraquinho dela aqui, só um pouquinho. Pronto, ó. De baixo para cima da pérola. Segura ela ali pra ela não ficar soltando e puxa. Pronto. O que aconteceu com isso? Eu botei 2 pérolas aqui. Eu tô com uma carreirinha de 3, eu quero aumentar pra fazer o meu laço. Então eu tenho que fazer uma carreirinha de 4. Agora eu vou botar só uma pérola. Ela tá entupidinha. Ó, só uma pérola. Tô usando pérola 6 aqui, tá, gente? Pode usar 5, pode usar 4. Não aconselho laço maior que isso. Maior que 6, porque ele fica horrível. Eu sei porque eu já fiz, tá? Ó. Botei outra pérola. Agora só boto uma. Só boto 2 no começo da carreira. Botei uma. Lembra que tinha uma laçada aqui e outra lá? Agora eu vou lá na outra laçada. E vou fazer a mesma coisa. Ó. Puxar minha pérola que eu botei até aqui. Estão vendo? Eu vim por baixo da laçada ali, ó. Agora eu volto por cima da laçada e dentro desse buraco da pérola ao contrário, ó. Pronto. E puxo. Outra pérola. Lembra? Tinha uma laçada aqui e outra ali. Eu comecei com 2 na primeira laçada, vou terminar com 2 na última laçada. Boto a pérola. Ó. Vou de novo por baixo da laçada, ó. Por baixo da laçada, puxo, minha pérola vem pra cá, ó, tá? Ó, ajeita ela ali, segura, volto por cima da laçada, de baixo pra cima da pérola. A partir do momento que elas entenderam essa laçada, faz elas repetir, pegar esse passo aqui. A partir disso aqui é só uma repetição. Aí elas podem fazer tranquilamente, tá? Girei. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu tô com 3, aqui eu fiquei com 4. Agora vai dar 5. Começo de carreira. Sempre 2 pérolas. 1, 2. Seguro aqui por baixo da laçada. Agora eu tenho uma laçada aqui, outra laçada aqui e outra laçada aqui. E eu tenho que botar 5 pérolas. Então, vocês já entenderam que se eu começo com 2, ó, vai ficar 2 aqui na primeira, ó. Puxo.
Ela tem que ficar nessa posição assim, não deixa ela virar, tá? Ó, vim por baixo da laçada, volto por cima, de baixo pra cima na pérola. E puxo. No meio, eu só ponho uma pérola. Estão vendo? A laçada do meio aqui, ó. Só uma. Botei a pérola, puxei. Entrei por baixo da laçada, volto por cima da laçada, de baixo para cima na pérola. Quando elas entenderem isso aqui, elas já aprenderam a fazer o laço. Pronto. Boto outra pérola. Quero 5. Eu já botei 2 aqui que entraram direto, uma na laçada do meio, a próxima eu vou colocar aqui. Só ficou 4. Entrei por baixo da laçada, volto por cima da laçada, dentro da pérola. Deu 4, eu quero fazer 5. O que que eu vou fazer? Botar outra pérola na última laçada. Então, na primeira laçada e na última, sempre vão ter 2 pérolas. Mas a diferença é que no começo a gente pode botar 2 junto, no final não pode. Tem que ser uma de cada vez. Ó, botei outra. Puxo. Ajeito ela aqui. Entrei por baixo da laçada. Volto por cima. Dentro dela aqui, ó. De baixo pra cima. E puxo. Deu minhas 5 carreirinhas. Olha que difícil. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer só mais essa. Depois eu volto só na diminuição, tá? Olha. Vai ser assim até o tamanho que eu quiser que fique o meu laço, tá? 2 no começo. Agora eu tenho uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. E eu quero 6 pérolas. Então, o que que eu vou fazer? 2 no começo, que entram junto. Uma aqui. Outra aqui, 2 aqui de novo. Simples assim. Ó, por baixo da laçada, estão vendo, ó? Segura e volta por cima. A laçada tá ali, ó. Eu volto por cima da laçada, ó. E de baixo pra cima na pérola. Simples. Ó, boto mais uma. De baixo pra cima na laçada, entro na argolinha. Volto sem entrar em argola nenhuma, só dentro da pérola, ó. Tá? Vão repetindo isso que elas vão pegando. Porque, já é fácil, já peguei. Não, muita gente não pega. Ó, uma pérola, próxima laçada. Saí dessa, vou lá na próxima. As do meio só vão uma sempre, tá, gente? As que vão 2 é no começo e no fim quando eu tô crescendo. Ó. De baixo pra cima dentro da laçada, volto sem enfiar em laçada nenhuma aqui, só dentro da pérola, ó. Tá? Tô explicando de 2, 3 jeitos os nomes aí pra vocês pegar bem. Vocês têm que fazer a mesma coisa com elas. Uma pérola e agora eu vou na última laçada, ó, enfio dentro da laçada. E volto sem enfiar em nada, só da pérola de baixo pra cima. Ensina ela a segurar em um lacinho nessa posição assim, ó, com a menor para baixo. Mais uma pérola. Lembra? Porque eu tô na última laçada. Na última laçada eu boto 2 pérolas dentro da laçada. Enfio de lá para cá e volto sem enfiar em nada, só dentro da pérola, de baixo para cima. E puxo. Pronto. Ó, agora eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérolas. Aí vocês vão decidir o tamanho do laço que vocês querem. Eu vou fazer até chegar 8, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui. Depois eu volto fazendo outra cor. Outra carreira, quer dizer. Ó, gente... Aqui vocês vão ensinar eles que eles vão fazer o laço do tamanho que eles quiserem. Se eles quiserem um lação mais grandão, por exemplo, para botar na frente do pé, que eles gostam de um laço maior, é só fazer uma carreira a mais, tá? Ó, eu cresci exatamente, eu vim fazendo aqui. Eu parei com 8 e vou fazer a virada.
Se eles quiserem um pouco maior, é só fazer mais uma com 9, ok? Agora eu vou fazer a virada. A minha virada, eu vou fazer uma carreirinha de outra cor. Se não quiser, é só fazer a mesma cor normal, só que agora eu vou começar a diminuir. Vou botar outra cor, mas pode ser a mesma cor. Diminuir, eu vou fazer uma pérola só na primeira argola aqui, ó. Estão vendo que eu botava duas? Agora eu vou botar só uma. E vou fazer tudo igual. Entrei de baixo para cima, volto sem entrar em nada, só no buraco da pérola, ó. Ai, tô só procurando o buraco. Pronto. Ó. Ah, mas não quero fazer de duas cores. Faz branquinha normal aqui para dessa cor. Vou botar outra pérola. Não muda em nada agora, gente. Para diminuir o laço. Olha, enfio de lá para cá. A única coisa que em vez de botar duas no começo, eu só boto uma. E volto. Olha que difícil. Entro dentro da argola, volto sem entrar dentro de argola nenhuma. Só dentro da pérola eu tô entrando, ó. Tá? E volto. Coloco outro. Ó. De baixo pra cima aqui, ó. Dentro daquela argola que ficou ali. Deixa eu botar bem pertinho pra vocês entenderem bem, ó. Dentro daquela argola ali. Quando eu volto, eu não volto dentro de nada, ó. Só dentro da pérola, ó. Não enfio dentro de argola nenhuma, só dentro da pérola. Pronto. É o mesmo passo o laço. Todo mundo se apavora com o laço, mas não tem nada de ruim para fazer esse laço aqui. Ó, vou fazer a mesma coisa até ali no fim. Nada mais que isso. Ó, cada argola dessa aqui vai uma pérola. A única diferença quando eu tô crescendo é que na primeira vai duas junto, na última vai duas, sendo que eu ponho uma de cada vez na última argola. Só isso. Volto. E vou fazer a última pérola daqui, ó. Olha, tô nessa. Enfio na argola, ó. Tô colocando a última argola. Só uma pérola, ó. E não bota outra de novo que nem eu fazia antes. Pronto, eu já tô diminuindo o meu laço. Que difícil, né? Ó, vou girar. Estão vendo que ele já começou a emborcar para dar o jeitinho do laço? Pronto. Vou continuar diminuindo. O que que aconteceu? Eu saí aqui. Bem aqui entre uma pérola e outra eu tenho a minha argola. Aonde eu botava duas no começo, quando eu tô aumentando, quando eu tô diminuindo eu não boto duas. Eu boto só uma. E vão puxando, tá, gente? Pra ela ficar apertadinha. Ela tem que ir emborcando assim mesmo, tá? Boto outra pérola na próxima argola. Enfio na argola. Passo a minha agulha para cá. Volto sem enfiar em nada. Só na pérola. De baixo pra cima. Pronto. Vai dando a laçadinha aqui. Vou fazer só essa carreira. E daí vou voltar quando eu tiver com 3, tá? Ó. Volta. De novo. Uma argola, que nem o Teletubbies. Ó, de lá pra cá. E volta. Só dentro da pérola. E não passa na argola. De novo. Outra pérola. Dentro da próxima argola. Ó. Ups. E volta. Só dentro da pérola, de baixo pra cima. Cuide pra elas não virar assim, ó, gente. Tem que ensinar elas a segurarem, que fique assim a pérola, ó, com o buraquinho ali pra cima, ó. Tão vendo? Que às vezes vira assim, ó. Aí não dá certo. Treinem em casa antes. Façam 1, 2, 3 lacinhos em casa. Lembre-se que vocês vão ser professores, vocês têm que ter prática, vocês têm que ter segurança para passar pro aluno. Ó, vou fazer a última pérola, a última laçada, tá? E a última pérola, ó. E volto. Estão vendo que ele tá emborcando? Ó.
eu vou fazer a mesma coisa. Uma em cada laçada. Se agora eu tô com 6, o próximo vai dar 5. Depois 4. Quando tiver aqui em 3, eu volto de novo, tá? Ó, meus amores, cheguei bem aqui, ó, na de 3 que eu disse pra vocês, ó. Igual comecei, tá? Se vocês quiserem, como eu disse, um laço mais estreitinho, vocês começam com 2. Aí faz aquele amarrado normal e já enfia a agulha aqui pra cima. Com 2, enfia a agulha pra cima. E já sai fazendo como se estivesse fazendo a outra carreira, normal. Bota 2 na agulha, enfia nessa laçada, volta, bota mais uma pérola e enfia na mesma laçada aqui de novo, porque vocês vão estar só com 2 pérolas. Pronto. Aí a segunda carreira vai ficar com 3. E aí continua normal. A próxima vai ficar com 4, a outra vai ficar com 5. Se vocês quiserem um lacinho mais magrinho aqui, que algumas pessoas querem às vezes, tá? Só isso. Tô aqui, gente, terminei a minha carreira de 3. Vou girar. Como aqui é a bunda do laço, a parte de trás do laço que vai ficar para baixo, essa vai ser a de cima. Quando eu fizer o outro lado, eu vou fazer o outro lado com 3 também. Então, aqui no meio vai ficar 2 carreiras com 3. E é bom que fique 2 carreiras iguais pra gente poder fazer aquela laçadinha do enfeite. Quem quiser botar o strass, tá? Que eu vou ensinar depois vocês. A outra parte que eu tô fazendo agora também tem que ficar com 3. Então, antes de começar a aumentar o meu laço, eu vou fazer mais uma carreira com 3. Magda, como é que faz uma carreira igual? Porque aqui, ó, eu ensinei vocês aumentando. Para aumentar, a gente bota 2 na primeira laçada e 2 no final. Para diminuir, a gente bota uma na primeira laçada e uma no final. E para fazer igual? Para fazer igual, nós vamos botar 2 na primeira laçada. Tô aqui. Boto 2 na primeira laçada. Volta. Dentro da pérola. Puxa para ela ficar bem apertadinha. E põe uma na última. E a gente não repete, bota aquela outra aqui, ó. Fica nas mesmas 3, ó. Boto essa e volto. Só isso, gente. Aí eu fiz 2 iguais aqui, ó. Tá vendo? 2 de 3. Que vai ser a parte de cima do meu laço depois aqui, ó. Ok? Pronto. Terminei. Fiz 2 iguais. Giro. O que eu tenho que começar a fazer agora para dar meu laço? Aumentar. Fazer o que eu vinha fazendo aqui. Porque, ó, eu aumentei, diminuí. Ele vai ficar assim. Eu tenho que fazer a outra parte do laço. Agora, eu vou aumentar. Aumentar é a mesma coisa que aqui. Eu tenho que botar 2 na primeira laçada. De baixo pra cima. Igual eu vinha fazendo. Ajeita aqui para elas ficarem as duas assim. Ó. Vou puxar aqui pra vocês entenderem, ó. Ela tem que ficar assim a linha, ó, gente. Ela não pode torcer, tá? Ó. Então, segura assim com a mão que ela vem pro lugar, ó. Tá? E eu vim por baixo da laçada. Quando eu volto, eu não passo um canto nenhum. Só dentro da pérola aqui, ó. Dessa última que eu botei. E de baixo pra cima, assim, ó. Só isso, tá? E vou colocar mais uma pérola. Tô aumentando, lembra? Quando eu aumento, ó, vou pra próxima laçada. E volto. Ops. Ó, ela girou, tem que cuidar pra ela não girar, ó. Tem que ficar na posição assim, ó. Ops. Calma. Segura e volta. Ó. Pronto. Essa hora que eu desligo a máquina, gente, tá? Ó, mais uma na última laçada. Então, botei 2 junto na primeira, tô botando 2 na última. Só que eu não posso botar elas de uma vez só, tem que fazer uma e depois fazer a outra, tá? Ó, e volto de baixo pra cima só dentro da pérola, tá? Segura. Estão vendo? Já começou a aumentar, ó. Deu 4.
Vão apertando para ela ficar, depois ela se alinha direitinho ali, ó, mas vão apertando para ela ficar justinho. Giro. Nessa hora que eu desligo a máquina, gente, e volto com ela já aqui, é a hora que vocês têm que dizer agora é vocês. Continuo e vocês começam a passar no meio delas para ver se tem alguma fazendo errado, virando, certo? Olhando o serviço delas. 2 de novo, eu tô aumentando, ó, gente. 2 de novo. Passo aqui dentro. Volto sem passar dentro da laçada, só dentro da pérola. Só uma agora. Só vai 2 no início, na laçada do meio. Volto. Sem passar em nada, só no buraco da pérola. Não entra lá dentro da laçada agora. Outra. Ops, tá entupida. De novo, na última laçada, eu tô aumentando. Então, eu sei que aqui no final, eu tenho que voltar e botar outra pérola aqui dentro dessa laçada. Ó, mais um. Ops, a linha começa a enrolar, tem que cuidar. Tendo a mesma laçada aqui, ó. Olha. Aí eu boto a última. E volto. Dentro da pérola. De baixo pra cima. E vou girar. E vou fazer a mesma coisa. Eu já tô com 5. Agora eu vou fazer com 6 e com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem 5. Eu vou fazer com 5 e volto fazendo a com 7.